São Paulo vive um caos. Qualquer chuva que dá, alaga tudo. Nós temos transformadores de energia elétrica que explodem o tempo todo. Nós temos falta de energia elétrica, a questão assim, de uma semana sem energia elétrica, e isso virou rotina em São Paulo. Há cerca de alguns anos atrás, a Europa teve que recomprar empresas que eles privatizaram. Especialmente no Reino Unido, né? A Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, que aqui no Brasil ainda é cultuada com seu neoliberalismo, ela privatizou tudo, e a Inglaterra teve que comprar de volta empresas privatizadas. Porque descobriu, da pior forma possível, que não se privatiza empresas estratégicas, especialmente ligadas a questões como distribuição de água e luz. Em São Paulo, foi isso aqui que aconteceu, ó. O Tarcísio batendo o martelinho raivoso, comemorando, e todo mundo batendo palma. É isso aí mesmo, Tarcínico. Privatizou a Sabesp, privatizou a empresa de água, privatizou a empresa de luz, e é um inferno. São Paulo vive um inferno. É caos. Caos total. Isso agora, tá? Enquanto você está acompanhando esse vídeo. Nesse momento. Caos. E aí as pessoas estão começando a refletir um pouco sobre isso, porque o discurso na rede social, o discurso contra PT, contra a esquerda, contra Lula, ele funciona muito bem quando a gente quer jogar para fora o nosso ódio. Mas na prática, quando aquilo bate no bumbum, as coisas mudam. Aí fica tudo diferente, entende? Aí é outra história. A mesma coisa acontece quando as pessoas começaram a cultuar esse Moro. Vou trazer aqui para você o que aconteceu hoje, porque hoje a Polícia Federal descobre que o Moro agiu de forma criminosa, mas não é somente descobrir, isso foi acompanhado de provas. Então, o que acontece? Foi descoberto que o Moro deu uma ordem para investigar que ele não poderia investigar. Essa ordem foi cumprida e foi descoberto que a ordem era para fazer um grampo e tem a gravação do grampo. Então, o ciclo fechou. Eu vou trazer aqui para você um recorte da Dani Lima para você entender. Essas pessoas que, por ordem de Sérgio Moro, são gravadas, não poderiam ser investigadas por um juiz de primeira instância. Porque tem foro privilegiado. Porque tem foro privilegiado. Mas o ex-juiz sempre negou que tivesse gravado as autoridades ou que isso tivesse tido algum tipo de uso. Ou seja, Moro, sendo o que ele sempre foi, bandido, agiu de forma canalha e criminosa. E agora existe uma prova concreta. O que você acha que pode acontecer? Com uma prova dessa na mão, esse sujeito tem que ir para a cadeia. Ele tem que ser preso. Eu quero trazer mais um trecho para você ver a gravidade do que nós estamos falando. Não esqueça de dar o like no vídeo, hein? Por favor, dê o like no vídeo. Dá essa força pra gente. A gente teve problema aí no último vídeo. Até peço desculpas, né? Tivemos um problema no áudio, mas estou prestando atenção agora na edição para não acontecer novamente. Mas dê o like, porque quando acontece um problema como esse, isso aí desencadeia uma tragédia aqui no canal, porque os próximos vídeos são impactados. Então é importante a gente retomar aqui a nossa visualização, porque é o nosso trabalho, né? Dá uma olhada nesse trecho para você entender. Desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região. O que é isso? É a instância que supervisiona as decisões da primeira instância, ou seja, do próprio Sérgio Moro, quando juiz. Desembargadores relatam terem sido filmados. Escuta, gravação em câmera colocada em gravata. Eles dizem, tenho medo de ter sido gravado, tô com medo de que isso vaze, e contei pra minha mulher que eu tava numa festa. As gravações têm teor íntimo. Não parte só de um desembargador. São vários, e esses desembargadores foram pressionados a abraçar a agenda de Moro enquanto juiz por conta da existência dessas gravações. Veja bem, isso daqui é a tal festa da cueca, tá? Que o pessoal tá falando aí. Daqui a pouco essas imagens aí, eu acho que vão ser divulgadas. Daqui a pouco vai ser divulgado isso. Mas esses desembargadores estavam lá fazendo uma festa, que veja bem, fazer uma festa... Infelizmente tinham pessoas casadas ali, e aí eu tenho as minhas ressalvas, sabe? Você ficar traindo esposa
É uma questão pessoal, você pode ter outra opinião, tá? Mas eu não acho legal você trair esposa, amigo, parente. Traição não é uma coisa legal. Mas veja bem, ainda estamos falando de alguém que estava numa festa, tá? Não estamos falando de uma questão de corrupção, de roubo ou qualquer coisa assim. Estamos falando de um pessoal que estava numa festa mais alegre, entende? Que eu tô falando que é errado em função de ter traído esposa e coisas assim. Mas o que o Moro faz? Ele coloca as pessoas para filmar, inclusive como a própria Dani está falando, pode ter filmado com uma câmera escondida na gravata e tudo mais, e depois ele começa a chantagear. Olha, se você não fizer o que eu quero, você vai estar sendo exposto. E aí as pessoas, porra, não tinha como negar que estava na festa, e as pessoas começaram a atender a chantagem do Moro. Paralelo a isso, o que nós temos? Nós temos a extrema-direita, esses extremistas canalhas, esses vagabundos da extrema-direita, que ficam o tempo todo dizendo, mas ele foi condenado em 3 instâncias, foi condenado em todas as instâncias. O Lula foi condenado, é um descondenado, onde já se viu, ele não foi inocentado e não sei o quê. Aí você vai perceber o que acontece, você vai ver o que está por trás, você vê que para isso acontecer, tudo foi fraudado, do começo ao final. Então vai lá o Moro com o Dallagnol, condena o Lula por uma questão que eles não conseguiram provar nada, né? Ficou famoso isso, né? Condenou por convicção. Eu tenho convicção de que ele foi, mas não tem prova. Aí depois vai lá, o processo vai para outra instância, lá na outra instância eles fazem uma armação, e aí os juízes são obrigados a condenar, porque se não condenar, expõe todo mundo lá, faz uma chantagem com esses juízes, e aí eles não podem denunciar, porque se denuncia é pior. Você está entendendo o que nós estamos falando? E aí tem essas questões do Moro nos Estados Unidos, podendo fazer uma armação também, com CIA, com tudo. A gente está falando de uma organização criminosa tão horrível quanto essa que tentou dar o golpe de Estado, que tem gente aí presa por conta disso. Então, a prisão do Moro, na minha opinião, tá? É uma questão de opinião, é uma obrigação. O Moro, ele tem que ser obrigado a ser preso. Tem que haver uma obrigação para que o Moro seja preso. Na minha opinião. Agora, você coloca aqui nos comentários se você discorda. A gente vai trazer mais informações sobre esse caso do Moro, tá? Eu só quero colocar a última informação aqui, que é sobre essa pesquisa e sobre o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro. É importante você entender, o Tarcísio ele começou a se desgastar em função das atitudes do Tarcísio mesmo, tá? Ele mesmo cavou a própria cova. É o próprio Tarcísio. Porque demonstrou incompetência, demonstrou uma série de problemas, e hoje a população, ela tá vendo os resultados. Eu tenho um trecho aqui de uma entrevista que foi colocada na Globo, de um sujeito que está entendendo o que foi a privatização do Tarcísio. E essa entrevista, ela é muito boa, porque é a voz de alguém que é do povo. Olha só. Sabe o que é engraçado, João? É que você faz a reportagem com os populares, com os munícipes, e aí a Globo chama o diretor da Enel, o presidente, ele vai lá e fala que tá tudo bem, que o povo estão na rua, que não sei o quê. Porque eles estão dizendo para mim, desde terça-feira às 8 horas, que a equipe estava a caminho, só se estiver a caminho do Nordeste, porque é 3 dias para chegar lá, né? Porque para cá não vieram. Não é nem criticar, mas assim, tudo que privatiza, cara, acaba. Porque assim, Sabesp tá mesmo... Outra novidade, nós estamos sem água também. Não tem água. A água chega aqui 1h da manhã e vai embora 2 horas, 3 horas da manhã. Podemos abrir a torneira. Pode abrir a torneira que a água não tem força, só água da caixa. então assim, Sabesp e Enel, um recado para vocês. Tomem vergonha na cara, porque as contas tá pagas. Pega as contas ali, amor. Conta de R$400, R$500, R$300. Ele falou tudo, né? Tomem vergonha na cara. Olha lá, ele jogando tudo no lixo. Esse é um cidadão paulistano. Essa entrevista é de hoje de manhã, tá? De agora a pouco. Esse é um cidadão paulistano que mostra claramente a realidade que nós estamos vivendo no nosso país. E especialmente em São Paulo. Privatiza, vira um inferno. A gente tem isso em todos os lugares onde há privatização de empresas de água e luz, é inferno.
para o povo. Mas tem gente que bate palma. E aí agora a gente está vendo o resultado disso. O Tarcísio completamente desgastado. E as pessoas que estavam, na verdade, acreditando que o Tarcísio iria ganhar as eleições de 2026, estava todo mundo já precificando isso, o mercado dizendo, não, é o Tarcísio e tudo mais. Essa pesquisa da Quest, ela joga um balde de água fria. Eu vou trazer um comentário aqui do Camarote, e ele vai falar um pouco sobre essas questões da relação do mercado e da própria reação de parte da direita em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Para quem queria a candidatura do Tarcísio, caiu como uma bomba essa pesquisa de hoje. Você tinha o mercado todo comprado em Tarcísio, que estava ainda tentando acreditar na candidatura do Tarcísio, que o Tarcísio ia ser candidato à presidência, que o Flávio ia recuar, porque não ia ter apoio, as pesquisas indicariam que ele não estava com força. A pesquisa vai no sentido oposto. Dos candidatos da direita, é o que tem mais força, porque vem por gravidade os votos do Bolsonaro. Então é isso que a pesquisa mostra, que o Flávio ele já tem uma arrancada considerável, uma arrancada que hoje, pesquisa cenário de hoje, o coloca no segundo turno. É verdade que se tiver uma pulverização de candidaturas nesse campo da direita, com Ratinho Júnior, com Caiado, outras candidaturas, isso força o segundo turno e aí vê, durante a campanha, se a rejeição, que eu vou falar daqui a pouco, acaba ajudando a alguma dessas candidaturas. Mas ela já tem um efeito imediato, que é imobilizar o esvaziamento da candidatura de Tarcísio, essa pesquisa. Por que isso? Porque como é que Tarcísio vai disputar com Flávio Bolsonaro? Até pela lealdade que ele diz ter e tem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Com essa pesquisa, fica mais fácil o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, mas que está falando com o filho toda semana. Então, isso consolida. Agora, o revés para o Flávio, ele já vem com toda a rejeição do Bolsonaro. Então, vem pacote completo, rejeição na casa dos 60%. O Flávio, que muitas pessoas diziam, olha, é um nome fragilizado, é um nome complicado, porque tem aqueles 6 milhões lá de rachadinha, depois tem a mansão que ele comprou por um preço, que era outro preço, que ele foi registrar essa mansão fora de Brasília, num cartório pequeno lá, para depois mudar. Quer dizer, o Flávio tem uma série de problemas. Aquela loja lá de chocolate, que ele tinha um faturamento muito maior do que todas as lojas de chocolate do Brasil, e aí a possibilidade de ter lavado dinheiro na loja. Então, quer dizer, lavagem de dinheiro nessa loja de chocolate, compra de um imóvel, de uma mansão, sem falar de onde veio o dinheiro, porque falou, eu sou advogado, eu recebo dinheiro como advogado, só que ele não tinha nenhum caso que ele estava advogando nesse caso para receber o dinheiro. Uma série de problemas, rachadinha, problemas. Esse cara era um cara fragilizado, só que as pessoas se esquecem de duas coisas. A primeira, bolsonarismo está, com perdão da palavra ruim, está cagando para a questão pessoal. Eles querem idolatrar Bolsonaro. Então eles podem fazer o que quiser. Tá? A segunda coisa, o extremista, esse cara da extrema-direita, ele aceita qualquer coisa. Pode fazer o que for, além de pode fazer o que quiser, ele aceita qualquer coisa para manter o seu ódio. Então, qualquer um que seja aquele, por exemplo, que a esquerda está falando mal, então é para cá que eu vou. Então isso aqui vai chegar a ofender quem gosta do Lula? Então é aqui que eu... Então é isso. A gente está lidando com pessoas que têm uma inaptidão para lidar com determinadas questões. E aí a gente está vendo essa situação. O Flávio Bolsonaro lança a candidatura dele, começa a dar algumas entrevistas, está na frente, já sai na frente do Tarcísio. Agora tem um detalhe, você viu no final a fala do Camarote. A reprovação de 60%. 60% é uma reprovação maior do que a do próprio Lula. Agora, eu quero trazer aqui para você mais uma apresentação dessa mesma pesquisa
Presta atenção no que eu vou trazer aqui, porque talvez você não vá perceber um detalhe, que é o principal detalhe dessa história toda, é o que resume tudo isso. Presta atenção que, mesmo assistindo, isso pode passar despercebido. Olha só. Inicialmente, nós vamos com a tela sobre as intenções de voto no segundo turno de 2026 com os principais candidatos. Vocês veem na tela, nós temos, primeiro, num embate entre Lula e Flávio Bolsonaro, 46% para Lula, 36% para Flávio Bolsonaro. Na segunda tela, na segunda linha, 45% Lula, 35% Tarcísio de Freitas. Aí vocês veem, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas têm a mesma diferença com Lula. Isso mostra que o desempenho dos dois é praticamente igual no segundo turno. Depois, na sequência, nós temos Lula com 45% e com 35% o Ratinho Júnior, também muito parecido o cenário. E depois 44% e 33% com Romeu Zema. Aí a distância é muito maior do que com os outros candidatos. E aí o cenário 45-33, quando o embate é com, eu estou tentando ver a tela, com o Romeu Zema. Antes era Ronaldo Caiado 33 e Romeu Zema 33. E aí a gente vê então que para a oposição o cenário, Tainá Falcão, entre Flávio e Tarcísio é muito semelhante. Isso tem sido comemorado pelos bolsonaristas como uma prova, na visão deles, de que os dois candidatos têm desempenhos parecidos e que não há muitos problemas em uma candidatura do Flávio. Bem, talvez você tenha percebido algumas coisas. A primeira, o óbvio. O Flávio Bolsonaro está à frente de todos eles. De Tarcísio, de Ratinho, de Ronaldo Caiado, de Zema. Essa é a primeira coisa que você percebeu. A outra coisa que talvez você tenha percebido é que todos eles estão praticamente dentro de uma margem de erro. 36, Flávio Bolsonaro, o que tem menos votação é o Zema, está com 33. Até aí, ok. Mas tem um detalhe que talvez passe despercebido. Em todos os cenários, o Lula ganha, e ele não ganha de maneira simples, ele ganha com uma paulada na moringa. Então veja bem, em todos esses cenários, a gente tem uma coisa, e é uma outra coisa que talvez você não tenha percebido. Se todos eles estão, entre aspas, empatados, há uma diferença, mas empatados na margem de erro, a gente tem o peso da direita nas eleições. A gente tem um peso da direita nas eleições, que é o mesmo. Independente do candidato, a direita é uma coisa só. Pode ser com o Flávio Bolsonaro, com o Tarcísio, com o Ratinho Júnior, com o Caiado, com o Romeu Zema. É tudo a mesma merda. Perdoe a palavra ruim, tá? É tudo a mesma merda. Todos eles, não muda nada, porque está todo mundo empatado. O que está colocando aqui é que o Flávio Bolsonaro é um ponto melhor do que o Tarcínico e 3 pontos melhor do que o Romeu Zema, que é o último aqui da lista. Mas é tudo a mesma porcaria, cara. E aí tem um último ponto que eu quero trazer para você. Em todos os cenários o Lula está com 46. O que significa isso? Significa que ele está muito próximo da metade dos votos em primeiro turno. O que também significa que no segundo turno, aqueles que não votaram naquele candidato, certo? Que vai para o segundo turno, se houver segundo turno, eles ainda teriam que dividir voto com o restante entre ele e o Lula. Então, quer dizer, a direita, por mais que ela consiga uma coisa expressiva, para ela ganhar do Lula, ela vai ter que suar muito. Porque teria que ter 100% dos votos. Cara, assim, 100% dos votos de quem não votou no outro. E mesmo assim, o Lula ainda é competitivo, porque ele sai com 46%. Ele precisa de uma margem muito pequena para se eleger. Então eu estou trazendo para você esse cenário, esse é o cenário, essas são as questões que nós precisamos falar aqui. Tudo agora está favorável, pelo menos no momento aqui, está favorável ao Lula. Então, não muda muita coisa nesse sentido. E tudo agora, pelo menos hoje, a gente tem percebido, tudo está desfavorável para a direita e para aqueles que se afundaram no extremismo, defendendo o Moro, defendendo o Tarcínico, defendendo o Bolsonaro. Está todo mundo ferrado. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. O que você acha?
Você acha que o Flávio Bolsonaro é mais competitivo que o Tarcísio, como estão dizendo as pesquisas? Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo. O seu like é muito importante. Dê o like no vídeo, por favor. Faça a sua inscrição. A gente precisa. Esse mês a gente diminuiu bastante o número de inscritos no canal, de novos inscritos. Para os novos inscritos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mas quem sabe você pode ser um novo inscrito aqui do canal. A gente tem a dica especial da renda extra, que é aquela oportunidade para você trabalhar apenas com o seu celular. Ainda agora, nesse ano, em 2025, você consegue. Nós estamos no dia 17 de dezembro. Ainda nesse ano você consegue ter um dinheirinho a mais. Você consegue ganhar uma graninha. Então entra aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo vou explicar tudo para você saber, você não vai pagar nada. Primeiro comentário fixado, tá bom? Entra aqui, é só você olhar os comentários, tem lá o comentário fixado, eu explico tudo para você. Para as pessoas que chegam no final dos vídeos, eu quero dizer uma coisa importante, eu quero continuar trabalhando para você. E eu preciso que você me ajude a continuar. A gente tem um trabalho aqui que a gente não recebe dinheiro de partido político, de governo, de prefeitura, de estado, de nada. O nosso dinheiro do canal, o nosso sustento vem exclusivamente de você, das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Inclusive do nosso patrocinador, porque aqueles que ajudam o nosso patrocinador são também as pessoas, são os inscritos do canal. 100% vem dos inscritos do canal. Se você puder nos ajudar, a gente pede para você, ajude com um valor pelo Pix, o valor que você puder. Lembrando, você não é obrigado a nada, o nosso material é gratuito, tudo que a gente faz aqui é gratuito, é de graça. Né? Lógico, você precisa ter internet para acessar, mas é de graça, você não é obrigado. É só se você puder e se você quiser. Dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você vai adorar esse vídeo aqui, porque é o próprio YouTube que indica o melhor vídeo para você.